Muito boa noite, bem-vindo ao Em Debate aqui na TCV. Cabo Verde acaba de cumprir 2 dias de luto pelas 9 vítimas mortais na sequência do incêndio ocorrido na Serra Malagueta. Um técnico do Parque Natural que combatia chamas e que terá sido atingido por uma pedra, e outros 8 militares encontraram a morte na zona de Guidão quando se dirigiam num caminhão das Forças Armadas com outros colegas para ajudarem numa outra frente do incêndio numa parte da serra que faz parte também do município do Tarrafal. A notícia naturalmente apanhou o país de surpresa e pôs-nos a todos em choque pelas perdas irreparáveis. O momento é de dor, as reações vieram de todos os cabo-verdianos, sobretudo nas redes sociais. Acompanhamos pelos noticiários também a dor das famílias. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro e todo o elenco governamental e entidades da sociedade civil, igrejas, partidos políticos falaram também em grande perda para as famílias e para Cabo Verde. São hoje os nossos convidados, o deputado Celso Ribeiro, a representar o grupo parlamentar do MPD, também a deputada Carla Carvalho, em representação da bancada do PAICV, do grupo parlamentar do PAICV, e o deputado António Monteiro, da UCID, e que se junta a nós a partir do Mindelo, na plataforma Google Meet. Começamos hoje pelo MPD. Deputado Celso Ribeiro, cumprimentamos a todos os nossos convidados. Deputado Celso Ribeiro, o acidente com os militares acaba por lembrar, infelizmente, o massacre de Montechota, da madrugada de 25 de abril de 2016, que culminou na morte de 11 pessoas e, coincidentemente, 8 militares e 3 civis. Está-se neste momento a investigar o que terá acontecido e o que provocou o acidente. Aventou-se também a possibilidade de cansaço, fome e também as condições do caminhão em que viajavam. O Primeiro-Ministro lamentou o ocorrido, mas pediu às pessoas que evitem extrapolar o acontecimento, sem descurar também que houve de facto uma tragédia. Já o Presidente da República disse, a partir dos Estados Unidos, que é preciso fazer um inquérito rigoroso sobre as circunstâncias da morte dos jovens militares. Sr. Deputado, que análise se traça e que consequências há a sacar com o ocorrido? Muito boa noite, Sr. Jornalista. Cumprimento também os colegas do painel, a colega Carla e o colega e amigo Monteiro, que está em São Vicente, e a população cabo-verdiana que nos está a escutar em casa e também todos os cabo-verdianos que nos estão a escutar também na diáspora. Eu acho que este é o momento onde todos os cabo-verdianos, independentemente da sua religião e da sua cor política, todos nós sentimos o que o país está e atravessou no dia 2 de abril, no domingo passado. Portanto, aproveito aqui em nome do grupo parlamentar do MPD e em meu nome pessoal, para, neste momento, manifestar o mais profundo sentimento de pesar e consternação a todos que perderam seus entes queridos no domingo, como fiz referência. Portanto, são 9 pessoas que morreram, entre os quais 8 militares e também um cidadão que trabalhava no Parque Natural da Serra Malagueta. Os militares que estavam a fazer a trajetória e nem sequer ainda tinham chegado. Por isso é que já se disse aqui e já ouvimos as entidades religiosas, civil, o Primeiro-Ministro que prontamente esteve ao lado dos acidentados. Portanto, aqui acho que não é a altura para estarmos a extrapolar conclusões sem sequer, e muitas vezes, como já ouvimos, conclusões inusitadas, porque, como já se sabe, esses militares ainda nem tinham chegado ao terreno. Portanto, como é que se pode dizer que... Portanto, aqui é exigido muita responsabilidade
muita serenidade, porque claramente é uma perda irreparável. Tudo o que se fizer e que se está a fazer porque o governo prontamente respondeu a esta situação que é de todo, nos toca a todos, porque somos humanos, sentimos, e quando é perda da vida humana, temos que ter responsabilidade, sobretudo respeitar as famílias. Portanto, tudo o que se está a fazer e tudo o que já se fez é no sentido de amenizar a tamanha dor e, portanto, essa dor deve ser respeitada. Igualmente, aproveito também para desejar rápidas melhoras aos militares que ainda se encontram no hospital e a todos os colegas, e pedir não só à corporação militar e também aos médicos todo o apoio ao governo, aos familiares, todo o apoio necessário por forma a contribuir para levantarmos o espírito, porque não há nada que consegue reparar este momento de dor, de tristeza, e que nós apelamos que tenhamos responsabilidade em abordar essa temática. E eu, permita-me, senhor jornalista, em discordar de si, porque fazer um paralelo entre o massacre, como fez referência e usou esse termo, eu não consigo ver o paralelo, não consigo lembrar o ocorrido entre esses dois momentos. Portanto, eu respeito o seu paralelismo, mas eu sinceramente não consigo ver... Não fiz um paralelo, Sr. Deputado. Mas ao utilizar o massacre e este momento, portanto, eu acho que é de todo inusitado. Portanto, nós aqui manifestamos toda a nossa solidariedade para com as vítimas e também com os familiares. E as Forças Armadas de Cabo Verde, familiares, vítimas, amigos, conhecidos, acho que este é o momento de todos nós endereçarmos as nossas sentidas condolências e deixamos aqui uma mensagem de força e coragem. Também pedir a Deus para que conforte todos neste momento de infinita dor. Por isso, acho que é um momento que nos interpela a todos. É um momento que nos leva a uma reflexão profunda e, sobretudo, de respeito aos familiares, aos amigos. E o grupo parlamentar do MPD, que suporta o governo, expressamos, por outro lado, a nossa tristeza também, a nossa preocupação pelos danos causados pelo incêndio em Serra Malagueta e outras zonas arredores. Enviamos a nossa força aos bombeiros e também a toda a equipa que esteve envolvido no combate ao incêndio e que incansavelmente aplicaram toda a sua energia para que a situação fosse ultrapassada. Realmente é um facto, aconteceu um incêndio e que os serviços de bombeiro e proteção civil de Santiago Norte, nós temos que registrar isto também, agiram em tempo, com os recursos disponíveis, enfrentaram as dificuldades, porque nós, quem conhece aquela trajetória, quem conhece aquela realidade, nós sabemos que a travessia não é muito fácil, circular naquela zona não é muito fácil. Entretanto, pela dimensão e a proporção do incêndio e pelas difíceis condições também de acesso, como eu disse, os trabalhos do terreno revelaram-se muito difíceis pelas razões que tiveram que recolher ao apoio dos militares. Como sabemos... Do trabalho no terreno sobre o incêndio falaremos um bocadinho mais para a frente. Certo, mas como sabemos, os incêndios acontecem por vários motivos. Existem causas naturais, por exemplo, excesso de calor, negligência humana e até falta de alguma programação preventiva. Mas neste caso, foi claramente identificado que houve uma conjugação desses dois fatores, a negligência humana e também a temperatura que se verificou no momento. E para a nossa tristeza, tivemos os resultados que nós tivemos e que ninguém desejaria. Por isso, acho que é um momento que emocionalmente e
com razão as famílias, porque tivemos aqui não só perda de vidas, bens e dificuldades, estão ainda muito frescas. Por isso, a nossa mensagem é de condolência, é de conforto às famílias, porque este momento eles precisam de todos nós. Certo, muito obrigado então por esta primeira incursão. Apenas dizer que não se trata, fiz esta abordagem apenas porque o Monte Jota está também bastante presente. São duas situações completamente diferentes, todos os cabo-verdianos sabem, mas quer se queira, quer não, vem-nos à tona a situação catastrófica que aconteceu também há alguns anos, embora sabendo claramente que são situações. Portanto, estamos num momento de reflexão, de interpelação. A senhora deputada Carla Carvalho, seja bem-vinda a este programa. Do lado do PICV, que análise se traça e também a mesma pergunta, que consequências há a sacar com o ocorrido, lembrando também que o presidente do PICV, Rui Cimeto, dizia na terça-feira que para um país que não está em guerra, a morte de 8 militares é um número muito elevado. Muito boa noite, agradeço o convite, quero cumprimentar a si, mas aos colegas do painel, aos cabo-verdianos que nos estão a acompanhar neste momento, também os familiares, as Forças Armadas, os cabo-verdianos continuam em choque, não é? É claro que neste momento nenhuma palavra de conforto consegue minimizar a dor, principalmente dos familiares, mas também a situação, quem foi lá, não é, viu toda aquela situação muito lamentável. Então nós aproveitamos este momento em nosso nome, não é, enquanto também deputada pelo Círculo de Santiago Norte, onde aconteceu este terrível acidente e incidente, mas também em nome da bancada parlamentar do grupo parlamentar do PICV, não é, e do próprio PICV, para transmitir as nossas mais sentidas condolências a todos os familiares, às Forças Armadas, mas também deixar um abraço de conforto a toda a população da Serra, Malagueta e das comunidades envolventes, e Tarrafal e Santa Catarina, assim como os bombeiros e as autoridades locais que estiveram desde a primeira hora envolvidos a tentar, não é, enfrentar o incêndio. Como nós já falamos aqui, aconteceu no sábado, foram 3 dias muito difíceis. Quase toda os bombeiros da Ilha de Santiago estiveram lá na comunidade. Registaram-se, infelizmente, vítimas mortais e mais de 70 hectares de terreno e de terra, não é, foi queimada, de área ardida. Então é também um grande choque, mas também com consequências depois, com impactos no meio de vida das pessoas, as pessoas que vivem da criação de animal, mas também da agricultura naquela zona. Nós consideramos que a democracia não rima com silêncio. A democracia não pode rimar com silêncio. Se nós ficarmos calados, neste momento, significa que nós estamos a compactuar com uma situação que não deveria ter acontecido, ou pelo menos poderia ser minimizada desde o primeiro momento. E para nós, avaliar a ação governativa, apontar falhas e propostas alternativas é o fundamento da democracia. E é neste sentido que nós achamos que devem ser assacadas responsabilidades ao mais alto nível, responsabilidades políticas, porque não se pode, como disse hoje um analista político, não é? Pode-se sim encontrar os culpados, mas quando se exerce o poder, quando as pessoas são
têm a responsabilidade e a autoridade de exercer o poder, devem exercê-lo com responsabilidade. Eu digo isso por quê? Porque pelas informações disponíveis, e nós estivemos lá no terreno, os deputados, alguns de Santiago Norte do PSB estiveram lá já no segundo dia, e nós podemos ver o trabalho dos bombeiros, e informações disponíveis indicam que se houvesse intervenções atempadas, não é? Se o governo tivesse agido atempadamente, as consequências seriam bem menores. E mais, e por que nós pedimos responsabilidade? Porque também poder deve rimar com responsabilidade. E vimos claramente, não é, o governo, na pessoa do primeiro-ministro, deve responsabilizar-se, e consideramos que ele deve responsabilizar-se pelo ocorrido, não é, por uma manifesta incapacidade de lidar com a crise. E quando eu digo de lidar com a crise, a população de Serra Malagueta e das comunidades ao redor foram abandonadas à sua própria sorte. O governo não acompanhou de perto as condições de trabalho dos profissionais que estavam no terreno. O primeiro membro do governo apareceu em Serra Malagueta mais de 48 horas depois da deflagração do incêndio. E ele foi lá porque críticas nas redes sociais, está comprovado, não é? As pessoas tiveram acesso a fotografias dele num evento e começaram a criticar, enquanto que Santiago Norte está a arder, ele está em outras questões. É por isso que nós pedimos responsabilidade. É uma questão muito grave que aconteceu em Santiago Norte. E nós ficamos ainda mais estupefactos, não é? Para não dizer outra palavra, quando o chefe do governo apressa, não é, a informar o país que ele vai pagar as pensões. Mas o pagamento das pensões para as vítimas, para qualquer trabalhador, já está na lei, já está plasmado na lei. Não é um favor que o governo vai fazer aos familiares, já está na lei, é um direito que eles têm. Em vez de ele pedir responsabilidades e exigir responsabilidades, quando se pergunta, e mais, comprometer-se em trabalhar para que situações do género não voltem a repetir. Ele simplesmente calou-se, nem uma palavra. E o que é que ele disse? Não, agora não é o momento. Mas se não é o momento, agora quando vai ser o momento de exigir responsabilidades, de comprometer-se com Cabo Verde, que abril, principalmente para as Forças Armadas, não será de mais uma tragédia. Eu digo isso porque há 7 anos foi a mesma coisa. Quando você lembrou aqui bem a situação de Monte Chota, é uma coincidência, me permita dizer, macabra. Inclusive, 7 anos depois, 8 militares voltam a morrer em situações que poderiam ser evitadas. E nós não conhecemos até hoje, né, os resultados dos inquéritos que foram feitos. E o que é que se fez para prevenir essas situações? E mais, o veículo que transportava os militares não é um veículo de transporte de pessoas, é um veículo de transporte de cargas. O que é que o governo está a fazer para melhorar a situação dos soldados, dos militares em Cabo Verde? São essas responsabilidades políticas que nós achamos e que Cabo Verde, a sociedade civil, neste momento está a exigir do governo. Não esteve lá. O ministro da Agricultura, como eu disse, chegou 2 dias depois. A ministra da Defesa apareceu 3 dias depois. O ministro da Administração Interna, depois do ocorrido, é que apareceu para falar. Ou seja, os profissionais, não é, ficaram sem uma diretiva em termos de aquilo que o próprio governo poderia ter feito para comprometer-se com meios, comprometer-se em resolver aquela situação. E mais, para dizer que agora aponta-se o dedo, ok, já se encontrou o autor material, digamos assim, da situação, que fez uma queimada. Mas o que é que o governo fez para evitar que pessoas façam queimadas nesse tempo, por exemplo? O que é que fez? Em Serra Malagueta haviam, até 2016, 12 guardas florestais. Neste momento contamos com 4.
O governo acha que com a diminuição de guardas florestais que poderiam estar a prevenir esse tipo de situações, que resultados é que o governo espera? É por isso que nós pedimos e exigimos responsabilidades. Achamos que é um momento de dor, é verdade, mas também é nestes momentos que nós não podemos ficar calados. A família está a falar, a sociedade está a falar. E nós não podemos, e o primeiro-ministro não pode, não é, pensar em cercear a liberdade de expressão das pessoas para dizer não, este não é o momento, nós não podemos extrapolar. Este é o momento, porque se não for agora, quando será? Quando é que vamos falar francamente com os cabo-verdianos para, pelo menos, comprometer-se em investir em meios para que situações do género não voltem a acontecer? Certo. Vamos agora ouvir o deputado António Monteiro, que está connosco através do Google Meet. Senhor deputado, e da parte da UCIT, que leitura é que faz em relação a todo o ocorrido na Serra Malagueta? Muito boa noite, Jefferson Gomes. Boa noite aos colegas do painel, a deputada Carla e o deputado Celso Ribeiro, meu amigo deputado Celso Ribeiro. Uma boa noite especial a todos os cabo-verdianos que estão a ver e a ouvir-nos através da televisão de Cabo Verde. E também aproveitaria para dar uma boa noite muito especial também aos técnicos da televisão de Cabo Verde, que fazem com que as imagens e os sons, e o som, melhor dizendo, acabe por chegar a todos os cabo-verdianos, quer aqui em Cabo Verde, quer na imigração. Aproveitaria também, Jefferson, antes de responder a sua questão, para desejar a todos os cabo-verdianos uma Santa Páscoa e que esta data, esta quadra, nos traga maior capacidade de entendermos uns aos outros e que possamos, independentemente da nossa diferença, encontrarmos os caminhos que nos ajudarão a ultrapassar os vários obstáculos que esse mundo fora e o país em particular vamos vivendo no dia a dia. Posto isto, eu gostaria de dizer em primeiro lugar que estamos perante uma situação extremamente complexa, muito difícil, em que vários cidadãos cabo-verdianos, no número de 9, sendo um civil e 8 militares, acabaram por perder a vida derivado à situação de um incêndio florestal. Desde logo, queremos endereçar a todas as famílias que perderam os seus entes queridos, e devo aqui dizer que, pronto, pelo menos pessoalmente, conheço 2 destas famílias, uma aqui em São Vicente e outra em Santo Antão, e mandar-lhes, todos eles, os que conheço e os que não conheço, um abraço de solidariedade, desejar-lhes muita força nesta hora de muita dor e que, com a força divina, consigam encontrar energia para poder realmente ultrapassar este momento que é de veras extremamente difícil. Passo a repetição. Nós temos que dizer que o país precisa olhar para as questões de crise como momentos para refletirmos, analisarmos aquilo que está sendo feito em condições que são admissíveis de normalidade e procurarmos entender também onde há erros para podermos trabalhar no sentido de corrigir estes mesmos erros e, consequentemente, podermos estar à altura de evitar que no futuro se venha a repetir tais situações. Na realidade, o que nós temos, Jefferson, é que morreram 8 soldados. E se morrer um soldado em tempo de paz já é uma catástrofe, porque nós estamos a falar de jovens de 19, 20, 21 anos, morrer 8 fica extremamente mais complicado. Quer dizer, a perda é demasiado para
momentos de paz. Nós gostaríamos que esta situação fosse devidamente analisada, que se fizesse os inquéritos de forma tranquila, que se pusesse em cima da mesa todas as circunstâncias para que o povo possa saber o que é que aconteceu de facto, para se poder evitar que no futuro situações do tipo venham a acontecer. Nós temos ouvido muita coisa e quero, daqui a partir da televisão de Cabo Verde, fazer um apelo a todos os compatriotas, a todos os cabo-verdianos, para que nestes momentos tenhamos a tranquilidade, porque quando o momento é tenso, qualquer fagulha é suscetível de incendiar todo um país. E nós não precisamos de mais incêndios. Já basta o incêndio que ocorreu em Serra Malagueta, que ceifou 9 vidas, e vamos ter em consideração essa situação e vamos criar mais responsabilidade. E quando falo disto, estou a falar de todo o povo, todo o mundo, para evitarmos alguns boatos, para evitarmos algumas situações extremamente complicadas que podem, de um momento para o outro, atiçar um fogo que neste momento não é necessário. O que nós precisamos neste momento é tranquilizar as famílias, ajudá-los a ultrapassar esta tremenda dor, procurar trazer a verdade à tona, pôr a verdade em cima da mesa, fazer as famílias entenderem aquilo que aconteceu e que, se existirem responsabilidades, que estas mesmas responsabilidades sejam assumidas por quem de direito ou que sejam assacadas a quem de direito. Isto, penso eu, de forma muito pessoal, é que deverá ser o caminho que nós deveremos seguir e evitarmos, no meio dessa tensão, diria mesmo, tensão social existente, estarmos a lançar aquilo que eu costumo ver nas redes sociais, algumas vezes também ouvir na comunicação social, porque se nós formos por este caminho, penso e peço desculpas ou perdão se estiver a fazer uma interpretação errada, penso que não estaremos a ajudar a resolver estes problemas. No entanto, Jefferson, queria fazer um apelo ao governo que precisamos de ter mais serenidade, porque aqui devo criticar de forma clara e objetiva aquilo que disse o senhor primeiro-ministro, porque o momento não era propício de falar em pensões. O momento era de tranquilizarmos as famílias, dizer que nós, o país, a classe política, os cidadãos, que estávamos consternados e que se iria fazer o apuramento da situação para se poder realmente esclarecer a sociedade civil sobre tudo aquilo que passou. Não se fez, procurou-se talvez acalmar as pessoas mencionando nas pensões. Eu penso que aqui houve um erro de comunicação terrível que não deveria ter acontecido e espero que, pronto, quem de direito, e neste caso concreto, o Sr. Primeiro-Ministro, venha pedir desculpas às pessoas que perderam os seus entes queridos, porque consideramos que tratava-se e trata-se de jovens, de vidas humanas, e falar em pensões, que é o mesmo que falar em dinheiro naqueles momentos, naquelas situações, penso que não é a melhor, não foi a melhor saída. Esperamos que nós todos erramos, todos nós erramos. É normal que o Sr. Primeiro-Ministro tenha errado. Agora, o que se quer é que seja humilde o suficiente para pedir desculpas e que realmente se possa tranquilizar as famílias e que aquilo que tiver que ser feito, que seja feito para o bem da nossa sociedade e, acima de tudo, para o consolo das famílias que acabaram por perder os seus entes queridos. António Monteiro, da UCID, por esta também a primeira abordagem. Deputado Celso Ribeiro, a oposição aqui pedir responsabilidades, a falar do lado do PSV, a falar de uma manifesta incapacidade
do Governo em lidar com a crise e também, e já agora também o deputado da UCID, António Monteiro, a dizer que houve, de certa forma, alguma precipitação por parte do Primeiro-Ministro em anunciar à primeira a atribuição de pensões aos familiares. Bom, eu vou pegar aqui num termo que a colega Carla utilizou, que a democracia não rima com responsabilidade. Claramente, a democracia não rima com responsabilidade na abordagem dos factos, dos acontecimentos. E eu queria aqui sublinhar mais uma vez que agora não é o momento adequado para estarmos aqui, como disse bem o colega e amigo Monteiro, para atiçarmos aqui fogo, mais lume na fogueira. Eu penso que ela disse que a viatura utilizada não é o mais adequado. Basta vermos todos os dias, por exemplo, as Forças Armadas muito mais avançadas, como é que são transportados militares, mesmo no ambiente de guerra. Portanto, acho que aqui utilizar essas situações para tentar tirar dividendos políticos, na minha forma de ver, utilizando o infortúnio dos outros, eu penso que é a forma mais rasa, eu não consigo ver outra expressão, de abordar uma situação e um momento sensível, onde todos temos as nossas responsabilidades, sim, e as responsabilidades foram assumidas, estão a ser assumidas. Dizer que os ministros não foram, eu pergunto, então, para que é que nós temos os serviços desconcentrados? Na altura, estiveram os delegados do Ministério da Agricultura, a Proteção Civil. Isto é que demonstra a coordenação e a existência dos serviços desconcentrados. Porque se acontecer qualquer situação e o ministro tem que estar, então não faz sentido termos esses serviços. A responsabilidade, nós governamos com responsabilidade e ao partilhar a responsabilidade, acreditamos nas pessoas que estão à frente das instituições. E foi isso que foi feito. Portanto, vir cá dizer do primeiro-ministro, do ministro A, B ou C, e é pena que não faz referência, já agora sou obrigado a dizer isso, ao senhor Presidente da República, que é o Comando Supremo das Forças Armadas. Eu pergunto, onde estava o senhor Presidente da República? Por isso, acho que agora não é o momento de estarmos aqui a tentar tirar dividendos, porque a população está muito esclarecida. A população tem sensibilidade. A população consegue ver quem está ao lado deles nos momentos quando precisam. E este governo e este primeiro-ministro tem se revelado presente e tem estado presente nos momentos que os cabo-verdianos sempre precisam. Agora, o que eu apelo é o seguinte: pelo cargo que nós exercemos e pelo cargo que muitas pessoas que estão a utilizar redes sociais, a comunicação social, e pela responsabilidade que nós temos, nós deveríamos ter mais responsabilidade nas nossas declarações. Porque agora não é o timing certo para isto. É uma fase onde nós devemos respeitar, sim, o luto das famílias e das Forças Armadas. Portanto, não é correto estarmos aqui a fazer afirmações com base em suspeições. Vamos ter calma. Já se disse que está a decorrer o inquérito. Por que não aguardar serenamente o resultado do inquérito? Agora, tirar conclusões aqui, que a viatura não é o mais adequado, que os meios não. Então estamos, porque meios proporcionais aos momentos nunca são adequados. Por isso, o que nós apelamos aqui é sentido de responsabilidade, sentido de pertença a esta nação. E não estamos aqui na guerrilha permanente entre os partidos
sim, pode, mas este não é um momento de guerrilha partidária. Nós podemos fazer política, mas não a guerrilha partidária, como se está aqui a tentar fazer, utilizando este momento de infortúnio para tirar dividendos políticos. Acho que não é o caminho e a população há de saber responsabilizar as pessoas que portam desta forma. Deputada Carla Carvalho. Não, como eu disse no início, eu volto a repetir, democracia não rima com silêncio. E se nós ficarmos em silêncio, estamos coniventes com toda essa tragédia que aconteceu. E dizer que essa situação, essa tragédia, esse incêndio não foi uma situação qualquer. Comunidades inteiras não dormiram a noite toda. Quem esteve lá e conversou com a população sabe o que aconteceu. Sabe o que aconteceu. Se nós não conseguirmos colocarmos na pele destas pessoas e sentirmos empatia com o que eles vivenciaram, nós não estamos no lugar certo. Por isso é que eu disse, não era uma situação qualquer, é grave qualquer pessoa que pense assim. Mas este governo, eu volto a repetir, descapitalizou todas as políticas voltadas para a proteção e valorização dos parques naturais. E o Parque Natural de Serra Malagueta é um exemplo. Como é que um governo encontra 12 guardas florestais, não é? E simplesmente dispensa-os e deixa apenas 4 por toda aquela vasta área? Se isso não for irresponsabilidade, o que é? As pessoas podem pensar lá em casa, o que é? Um governo que porta desta forma. E mais, todos que estavam lá e viram que o primeiro-ministro chegou 3 dias depois da tragédia da morte do técnico do parque e da morte dos 8 militares, e a primeira coisa que ele falou é em pensões. Foi um espetáculo deprimente. Ele diz que ele vai atribuir pensões, mas a lei do país já garante pensões nessas situações. Eu até fiquei à espera que talvez ele venha anunciar alguma coisa nova, não é? Que ele venha talvez a aumentar inclusive o montante das pensões, mas é que não, é aquilo que está na lei, que eles reuniram-se em Conselho de Ministros e dizer, vamos atribuir esta pensão. O que é que nós podemos pensar de um primeiro-ministro de um país que diante desta tragédia age desta forma e levou grande parte do seu governo, não é? Levou a comunicação estatal daqui da praia. Aqui é uma boa nota para fazermos aqui referência que Santiago Norte precisa de meios para cobrir os acontecimentos na região. Nós não temos condições. Aqueles que nós tínhamos até 2016 foram também desmanteladas. É preciso dizer aqui, os jornalistas, os meios, foram retirados da região e não foram feitos investimentos. Certo? Então, o primeiro-ministro chega lá, para nós é sim uma atitude desrespeitosa para com a população, não é? Fica até com a sensação, as pessoas ficam com a sensação que é uma tentativa de comprar o silêncio e a dignidade das pessoas, oferecendo dinheiro. Dinheiro que é pensão, no caso, que é um direito das pessoas que está na lei. Por que o primeiro-ministro fez isso? É incompreensível que o primeiro-ministro de um país vá ao cenário de uma catástrofe e diz para os familiares das vítimas que vai oferecer pensões, que vai atribuir pensões. Mas as pensões estão na lei, é um direito, não é um favor que ele está a fazer a ninguém. E depois, quando nós, não é, nos indignamos com essa situação, ele diz, não, agora não é o momento de falar. E se nós dissermos alguma coisa, não, estão a politizar a situação. Não estamos a politizar a situação, estamos a mostrar a realidade nua e crua de um primeiro-ministro sem sensibilidade com as pessoas. Os seus ministros, que depois apareceram um atrás do outro, não se responsabilizando em outros países, por menos os ministros pedem demissão. O ministro da Agricultura, a ministra da Defesa, o ministro da Administração Interna ignoraram essa situação. Se tivessem sentido de missão, de responsabilidade, colocavam o cargo à disposição. E os cabo-verdianos também devem ficar cientes do primeiro-ministro que nós temos.
Porque se eles não colocam o cargo à disposição, o primeiro-ministro tem essa prerrogativa de demiti-los. Por que ele não faz isso? Por que ele não faz isso? É uma outra pergunta que os cabo-verdianos querem uma resposta. Diante dessa tragédia. E dizer agora, sim, é um momento de dor, mas é no momento de dor que depois nós temos, conseguimos ver, conseguimos vislumbrar quem é que de facto quer comprometer connosco, quem é que de facto sente a nossa dor. É aquele que compromete, não, vamos investir para que situações do tipo não voltem a acontecer. E Cabo Verde tem que dizer isso, está a dizer isso, é preciso ouvir. Os familiares estão a dizer isso. A sociedade civil está a dizer isso. E nós, enquanto atores políticos que fomos eleitos para representar, temos que dizer isso. E não é fazer politiquice, não é fazer política. É democracia. Certo. Sr. Deputado António Monteiro, neste momento, diz o deputado Celso Ribeiro que é um bom momento para tentar tirar dividendos políticos. O que é que entende? Bem, Jefferson, eu tenho que pedir desculpas porque estive aqui sem possibilidades técnicas de ouvir os meus colegas. Portanto, eu vou responder de forma direta a sua questão. Não, eu considero que aquilo que eu disse há bocado deve servir para todos nós. Nós temos que ter aqui uma certa dose de contenção, porque o momento é tenso. Perdeu-se vidas em tempo de paz, as famílias estão bastante magoadas e chocadas e precisamos ter algum cuidado naquilo que nós, enquanto políticos, dizemos. Considero que nós, a UCID, pelo menos procuramos não inflamar mais daquilo que já está. Nós estamos aqui a fazer politiquice, estamos a ter muita responsabilidade naquilo que nós estamos a dizer e esperamos também que todos os outros colegas e as outras instituições, os outros intervenientes neste processo também o façam da mesma forma, pois que trabalhando desta forma, agindo com cautela, com precaução, mas com responsabilidade e exigindo responsabilidade, penso que nós... E pelo menos, deputado António Monteiro, pelo menos do lado do lado político, há responsabilidades políticas que deviam ser assumidas? Jefferson, repara uma coisa, nós estamos perante um acidente. É claro que haverá sempre responsabilidades, porque as coisas não caem do céu e não acontecem por acaso. As coisas acontecem porque normalmente há uma série de fatores que se vão conjugando e quando todos estes fatores coincidirem num determinado momento, acaba por acontecer as coisas que nós menos esperamos. Daí que vamos aguardar com a tranquilidade necessária, vamos deixar que o inquérito se faça sem nenhum tipo de pressão, seja ele de quem for, mas que a verdade venha à tona, que a verdade seja colocada em cima da mesa para que os familiares possam saber exatamente o que é que aconteceu, as razões que estiveram por detrás deste acidente, saber se realmente nós, enquanto país, tivemos a preocupação de criar todas as condições para que, no caso, por exemplo, de um incêndio deflagrar, termos os equipamentos mínimos em prontidão para podermos fazer o combate deste mesmo incêndio, saber se existem protocolos devidamente elaborados como se deve agir perante tal situação e se tudo isso não estiver em conformidade, é claro que irá sacar-se responsabilidades políticas ou
outras civis ou criminais, se for o caso disto. Mas neste momento, nós, o CID, consideramos que não deveremos fazer a fuga em frente. Vamos esperar que se façam as análises que têm que ser feitas, que se façam todas as averiguações, para só depois, sim, se houver que culpabilizar o A, o B ou o C, que seja feita, ou se tivermos também de assacar responsabilidades políticas a quem quer que seja, também que seja feita. Mas neste momento nós consideramos que não é o momento adequado, para nós enquanto políticos, estarmos a apontar dedos. A não ser que este ou aquele dirigente deste país sentir que há uma responsabilidade e por uma questão de ética republicana deve responsabilizar-se e tomar as decisões, sim, aí penso que pronto, é uma responsabilidade da pessoa. Mas nós, enquanto políticos, por enquanto não tivermos os dados, o relatório da averiguação do inquérito que se vai fazer, não deveremos nos apressar, pois que costuma-se dizer que a pressa é inimiga da perfeição. Por outro lado, Jefferson, eu quero aqui já agora aproveitar também esta oportunidade para dizer que é preciso cuidarmos da melhor forma possível daqueles jovens acidentados que tiveram a sorte de se salvar, que alguns estão no hospital, para não serem depois abandonados, e aqui chamo a atenção para isso, para não serem abandonados como foram abandonados os sobreviventes do naufrágio, que também foi um acidente, o naufrágio do navio Vicente. Repare que aqueles que tiveram o infortúnio de perder a vida, houve pensão posteriormente, com muita pressão que nós, os deputados da UCIT, fizemos, houve pensão para eles, mas aqueles que conseguiram salvar-se e que ficaram doentes, para estes, infelizmente, nem sequer um apoio para um visto e irem fazer o tratamento fora do país, porque muitos deles ficaram doentes, não se conseguiu. Portanto, nós queremos aproveitar esta oportunidade, com a permissão da televisão e do senhor jornalista, para pedir também aqui ao governo para analisar a questão no seu todo, não só uma questão para as vítimas mortais, que infelizmente são 9, mas também para os outros jovens que provavelmente apanharam a pancada, ficaram traumatizados, para se cuidar deles. Penso que este deverá ser o mote principal neste momento, e as responsabilidades políticas ou outras poderão ser assacadas posteriormente, quando tivermos os relatórios nas mãos e podermos assim, com autoridade, com propriedade, saber realmente o que é que aconteceu. Porque aquilo que nós estamos a ver, Jefferson, quer nas redes sociais, e aquilo que nós temos estado a ouvir é de bradar aos céus. E eu não quero crer que aquilo que estou a ver nas redes sociais e algumas coisas que já ouvi possam ser verdade. Não quero crer. Daí que estamos à espera de forma tranquila para que a verdade venha à tona e para, a partir daí, podermos posicionar politicamente com mais convicção e não estarmos aqui a atirar no escuro, porque muitas vezes, quando se atira no escuro, a possibilidade de apanhar inocentes aumenta consideravelmente. Portanto, as mortes do técnico do Parque Gabi, do deputado Celso Ribeiro, e dos 8 militares acabaram, de certa forma, por abafar o combate dado ao incêndio de grandes proporções e que queimou cerca de 200 hectares de área, 289 operacionais da Proteção Civil e bombeiros de toda a ilha de Santiago, à exceção da Ribeira Grande de Santiago, estiveram no terreno a dar combate ao incêndio com mais 50 viaturas. O comandante da Proteção Civil e Bombeiros de Santiago Norte falou num bom engajamento dos bombeiros de Santiago no combate.
No quesito, nos últimos tempos, Cabo Verde tem vindo a ter alguns incêndios. Lembro-me, por exemplo, do Planalto Leste há alguns anos. Tivemos recentemente também no fogo. Ainda há dias tivemos um foco em Santa Catarina de Santiago. Como estamos neste quesito de combate a incêndios? Como estamos? Lembrando também que o Presidente da República falou na necessidade de uma análise de todo o sistema da proteção civil de Cabo Verde. Ouvimos também sugestões no sentido do país ter já helicópteros para o combate a incêndios, já que temos também algumas encostas íngremes. Como é que olha para todo o sistema da proteção civil em Cabo Verde? Pessoalmente, eu acho que já se fez muito nesse domínio. Recuando atrás para dizer que eu concordo com esta abordagem que o colega e amigo António Monteiro fez aqui, porque associando a catástrofe e perdas, com perdas de vidas humanas, eu volto a repetir, não são momentos para politiquices. Não é o momento para estarmos aqui com o discurso de destabilizar e tentar confundir a opinião pública com tudo o que se passou. Mas aqui nós temos que também pontualizar dizendo que as perdas não foram no combate ao incêndio. Foi durante a trajetória para irem ao espaço. Portanto, nós temos que pontualizar isso porque muitas vezes, pelo discurso que eu estou a ouvir aqui, está-se a passar a ideia que os militares morreram no combate durante a luta para combater o incêndio. E já se disse aqui que eu, do meu ponto de vista, eu acho que o governo esteve muito bem. E até o colega Monteiro fez aqui uma referência dando exemplo o que aconteceu com o navio Vicente. Porque nós também não podemos descontextualizar o primeiro-ministro. Foi perante uma pergunta de um jornalista, ele respondeu o que é que se está a fazer, inclusive até a forma do cálculo da pensão e o aumento do mesmo. Eu acho que aqui não está-se a comprar nenhuma consciência com o dinheiro. E, contrariamente, quando se diz isso, diz que é um direito. E o governo esteve muito bem, do meu ponto de vista. Não se faz referência aqui, por exemplo, na representação nos funerais, onde fez todo o esforço para fazer que os corpos também cheguem aos familiares e ter o funeral de forma condigna. E também não se faz aqui essa referência que nos momentos difíceis e sensíveis não significa que nós não podemos e não devemos tomar decisões. E o senhor ministro, o senhor primeiro-ministro, mostrou aqui coragem e, sobretudo, respeito. Não considero, pelo facto de fazer referência ao valor monetário, à pensão, está-se a desrespeitar que não era o momento para se fazer. Não. São momentos difíceis e sensíveis, sim, mas não impede que as decisões devem ser tomadas. Para pontualizar, para responder concretamente à sua pergunta, eu acho que sim, nós neste momento temos uma proteção civil central, temos na região norte e temos na região sul. E temos os bombeiros praticamente em todas as câmaras. E não é perante uma situação pontual que nós vamos agora dizer que nunca, em 10 anos eu pergunto, quantos incêndios nós já tivemos, por exemplo, neste caso concreto, Serra Malagueta? E quais são essas causas? Fez referência à somada. Qual é a causa? A causa é natural? A maioria dos casos são negligências humanas. Agora, que nós temos que reforçar. Fez referência ao meio que é fundamental, tendo em conta a nossa orografia, tendo em conta que nós somos ilhas, certo? Mas já se falou desse meio no passado. Tivemos? Não. Mas eu acho que sim. Faz falta e é um momento, e um país como o nosso tem que se priorizar os investimentos. E a proteção civil, de facto, está a ser dado preferência, e eu acho que este governo tem andado muito bem nesse aspecto, e nós vamos aprendendo com o tempo.
temos estado a verificar situações que demonstram que nós temos que evoluir nesse sentido e o Governo tem investido muito bem neste quesito. Deputada Carla Carvalho, nesta questão dos investimentos em torno da proteção civil, com também esta chega do Presidente da República dizer que é preciso uma análise de todo o sistema. Sim, é preciso. E para relembrar que a alta autoridade para a proteção civil é da responsabilidade do Primeiro-Ministro, não é do Presidente da República e as municipais dos presidentes das câmaras municipais. É por isso, é nesse sentido que também nós pedimos responsabilidades. E é preciso, sim, pensar a questão da proteção civil e corrigir as falhas e as fragilidades, porque ficaram assentes. Os bombeiros, todo o pessoal que esteve envolvido no combate ao incêndio, tiveram como ferramentas de trabalho o quê? Terra, paz e mãos. Não só porque nós estamos, uma grande parte do perímetro ardido, sim, ficava numa zona de difícil acesso, mas aquelas que estavam à beira das casas, não é, foram combatidas com esses meios. Se você for e analisar, e as pessoas que estiveram no terreno viram isso, não é água em quantidade suficiente, não é carros dos bombeiros em condições e em número suficiente. Os municípios da região de Santiago Norte estão de mãos atadas. Tanto é que todos os demais municípios foram, com exceção, me parece, de um, foram ao socorro, não é, da situação que aconteceu lá. Se não fosse, não é, o apoio da população, as consequências poderiam ser piores. A população esteve envolvida diretamente a combater as chamas. Isso para mostrar que, em termos de respostas, nós precisamos melhorar e muito. E é preciso, sim, concordo com aquilo que disse o Presidente, mas também aqui os colegas a reconhecerem que é preciso repensar e fazer investimentos. É o momento de comprometer-se com o país, que nós temos que fazer investimentos para minimizar, caso situações desta natureza repitam. Porque o país não vai aguentar, não é, ter essas catástrofes dessa forma. Então é preciso investir. É por isso que eu disse, quando o Primeiro-Ministro vai lá na comunidade e diz que vai atribuir pensões, que é um direito que as pessoas já têm, em vez de comprometer-se que vai fazer investimentos, o que é que nós podemos pensar? Sobre a tragédia, sobre a dor, nós temos que implementar políticas, temos que fazer investimentos para que esse tipo de dor não volte mais, que esse tipo de situação não aconteça mais. É esse que nós pedimos, é isso que nós pensamos. E ficou claro, não é, das fragilidades. Meios, não é? Tanto de viaturas, de equipamentos, inclusivamente de alimentação. É claro que uma parte bem identificada, não é, da sociedade e da sociedade política não quer que nós falemos nessa situação. Mas as pessoas que estão lá sabem disso. Tanto é que falaram com a comunicação social a pedir, não é, investimentos para que situações do género no futuro não voltem a repetir. É porque há essa consciência. E é isso que nós esperávamos do Primeiro-Ministro. Comprometimento com Cabo Verde, não é? Porque Cabo Verde tem, todas as outras ilhas têm parques naturais, certo? Comprometimento para investimento em planos de ação, investimentos em meios, investimentos em equipamentos, investimentos em recursos humanos, para que nós possamos enfrentar com mais rapidez, com mais competência e com menos danos possíveis situações do género. Deputado António Monteiro, do lado da UCID, portanto, estas situações são propícias para testarmos a capacidade do país. Como é que avalia o sistema da proteção civil e o trabalho levado a cabo na Serra Malagueta? Jefferson, antes de responder a sua questão, permita-me aqui dizer ao meu colega e amigo Celso que
Os jornalistas fazem as perguntas que bem entenderem, mas cabe ao senhor primeiro-ministro analisar, e no momento que nós estávamos, não poderia ter respondido da forma como respondeu. Esta é a nossa opinião, porque, em primeiro lugar, a lei dos militares estabelece perfeitamente como é que se deve processar estas situações. A lei é clara nesta matéria, portanto, não haveria necessidade de, naquele momento, responder àquela questão. Portanto, nós continuamos a entender que o momento não foi propício, porque fica-se com a impressão de que, dizendo isto, as famílias ficariam mais tranquilas. Pode não ter sido isto aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro quis, mas o que ficou foi esta sensação, ficou esta imagem. Relativamente à nossa proteção civil, nós temos que dizer, Jefferson, que precisamos investir muito mais. Nós consideramos que, pela orografia de algumas das nossas ilhas, pelo facto de termos situações que podem acontecer a qualquer momento, nomeadamente os aspectos vulcanológicos, os vulcões, acima de tudo na Ilha do Fogo, a questão da Brava, pensamos que nós temos estado a descurar, temos estado a acreditar demasiadamente na sorte, e ainda bem que Deus vai nos protegendo com a sorte da mãe natureza, e temos feito muito pouco para termos as condições humanas, em primeiro lugar humanas, e técnicas para que, em caso de catástrofes, estejamos à altura para dar o devido combate a estas mesmas catástrofes. Nós perguntamos, os nossos bombeiros estão frequentemente em treinos no terreno? Há equipamentos? Eles têm todo o equipamento necessário? Têm caminhões cisternas devidamente preparados para carregar milhares e milhares de litros de água para, em caso de necessidade, estarem aptos a fazer o combate a incêndio? Têm equipamentos, nomeadamente como escadas rolantes, como outros equipamentos para, havendo um incêndio numa floresta, possam dar o combate necessário? Eu penso que não. Quer dizer, assim, para ajudar, mas nós temos que ver, e é bom que nós temos um ou dois helicópteros. Qual é a realidade do nosso país? O helicóptero custa muito dinheiro. É mais fácil nós capacitarmos a nossa gente, inclusive os próprios soldados, treiná-los para, em situação de muita, mas mesmo muita necessidade, poderem poderem dar apoios no incêndio, mas para isso é preciso que se façam os treinos, quer para os nossos bombeiros, nestas situações, quer também para os nossos soldados. Vamos lá ver aquilo que passa com os bombeiros. É só ver, pronto, por exemplo, aqui os bombeiros de São Vicente, a situação que é crítica, e é considerado, pronto, aqueles que têm melhores condições. E, no entanto, se a situação é crítica, pelo menos por aquilo que nós conhecemos quando íamos visitar e por aquilo que nós temos ouvido na comunicação social aqui na Ilha de São Vicente, dá-nos a sensação que precisamos investir muito, precisamos formar os nossos bombeiros, precisamos formar os nossos responsáveis dos bombeiros para terem experiências, trocarem experiências com outros bombeiros de outros países, nomeadamente Portugal, Espanha, França ou qualquer um outro país. E nós estamos a fazer isso? Não, nós não estamos. Nós estamos aqui, pronto, é com muita sorte. Se houver alguma coisa, Deus vem nos ajudando e, portanto, nós acreditamos na sorte. Agora, que o nosso serviço de proteção civil tem as condições todas para responder às catástrofes ou às demandas, nem de perto nem de longe. Precisamos de muito equipamento, precisamos de formar os nossos homens e precisamos agir na prevenção. Reparem, quantos guardas nós temos neste momento no Planalto Norte em Santo Antão? E pronto, são assuntos que no Parlamento nós, os deputados da UCID, já levantamos. Ouvi a deputada Carla dizer há bocado que na Serra Malagueta eram 12 guardas e hoje só temos 4.
Ora, quem tem a responsabilidade por isso? Isso tudo faz parte da proteção civil. Isso tudo faz parte do mecanismo de controle que deveria estar à altura e não está. Não está. Portanto, nós consideramos que precisamos fazer mais investimentos, precisamos criar condições para que tenhamos mais bombeiros voluntários que possam, em situações solicitadas, estarem disponíveis para entrarem no apoio ao combate de incêndios, e tudo isto é um trabalho que deve ser feito em tempo de calmia, em tempo de tranquilidade, para que quando houver situações anormais possamos estar prontos. E quero chamar aqui também a atenção para a questão do transporte. Independentemente de serem militares ou serem civis ou serem quer dizer, nós temos que também ter aqui algum cuidado da forma como nós transportamos as pessoas. Nós estamos a falar de pessoas. E aqui devo dizer que a imagem que eu vi, eu não concordo minimamente. Transportar tantas pessoas, assim, eu penso que não, nós temos que ter autocarros, nós temos que ter equipamentos de transportes próprios, devidamente montado, devidamente organizado, com a segurança necessária para o efeito. Portanto, em situação anormal, quando se sai, para saírem em primeiro lugar com alta segurança, para que não aconteça situações que podem, infelizmente, manchar todo um trabalho que, pronto, os bombeiros fizeram um excelente trabalho, né? Pronto, que uns dizem que, só aqui também Jefferson para terminar, uns dizem que é 70 hectares, outros dizem que é 200 e tal, outros dizem que é 200. Quer dizer, mesmo aqui, repare que as informações são difusas, não se consegue entender exatamente quantos hectares, porque cada um dá o seu número. E então terminaria Penso mesmo... que numa fase inicial falou-se em 70, em cerca de 70 hectares, e já no balanço e tal. Quer dizer, mesmo aqui não se consegue entender. Não se consegue entender. Portanto, é preciso termos tudo isso em linha de conta, mas que há pontas aqui soltas que nós temos que colocar o dedo, estamos a fazê-lo, e espero que o Governo leve em consideração essas situações para termos capacidade. Batemos foi no Monte Gordo, em São Nicolau. Qual é que foi a situação? Tivemos que levar bombeiros de São Vicente, soldados de São Vicente para ir. Em Santo Antão, Planalto Norte, temos também a mesma coisa. Bombeiros de São Vicente, soldados de São Vicente. Quer dizer, e nós continuamos aqui. Como eu disse há bocado e volto a repetir, acreditamos muito na sorte. E, graças a Deus, temos tido essa sorte a proteger-nos, mas temos que acreditar que não será sempre. E, portanto, aqueles que têm a responsabilidade de governar o país têm que se preparar e criar as condições e dar prioridades à proteção civil, porque enquanto ilhéus nós precisamos muito disto. E estamos a chegar na parte final do programa, tempo para umas considerações finais. Iria então para o deputado Celso Ribeiro, também com esta chega do deputado António Monteiro a dizer que nós temos estado a acreditar muito na sorte. Primeiramente, para dizer ao meu amigo e colega Monteiro e também dizer à colega Carla que qualquer investimento pressupõe ponto de partida. Nós, para incrementarmos os investimentos, nós temos que saber onde é que nós estamos. Portanto, comparar o que nós encontramos em 2016 e onde nós estamos hoje é de longe, do meu ponto de vista, pelo que eu já visitei, já vi, é incomparável. Portanto, os investimentos, sim, têm sido feitos e os investimentos nunca são demais, particularmente quando estamos em situações de crise e catástrofe. Fazer referência à deslocação de corpos de bombeiros de um município para outro, de uma ilha para outro. Por exemplo, só a título de exemplo, o que aconteceu em Portugal recentemente, em Pedrógão Grande. Tivemos apoio de todos, inclusive de outros países. Portanto, isto pressupõe que não tem meio. Não. Consoante for a dimensão, os recursos a disponibilizar, depende do que nós temos para ser mobilizado. E nós temos que dizer, graças a Deus, temos corporação em Santiago Norte
aqui em Santiago Sul e também tivemos necessidade de intervenção dos militares. Portanto, fazer essa comparação, dizer que nós temos que ter forças suficientes em cada ilha, em cada ponto, isto é impossível. Não existe nenhum país do mundo que tem essa disponibilidade. O que aconteceu, volto a repetir, em Pedrógão Grande, é um exemplo. Agora, fazer combate ao incêndio, utilizando os meios que a senhora deputada fez referência, depende do sítio onde se está a combater. Porque eu não posso deslocar com um caminhão para o fundo do sítio onde aconteceu, porque não há caminho para o fazer. Portanto, tem que se recorrer aos meios e os meios disponíveis para cada situação e a cada momento e cada lugar. Também está-se aqui apenas a pagar no ponto que o Sr. Primeiro-Ministro não podia dizer. Mas o Primeiro-Ministro falou muitas coisas. Apresentou condolência às famílias, apelou serenidade. Por isso é que eu acho que aqui, dizer que em todo o mundo os militares são transportados em caminhões. Não iam para um passeio. Portanto, eu não vejo problemas aqui para estarmos a dizer que não é. Temos que ter, sim, serenidade. Aguardar pelo inquérito que se está a ser feito para se tirar conclusões definitivas. E não estamos aqui com suspeições. Porque este debate, particularmente ouvindo a colega Carla, não teve aqui nenhuma objetividade. Apenas levantou suspeições, dizendo que o senhor Primeiro-Ministro, inclusive em várias situações, não dizendo a própria verdade, porque a situação dos alimentos, nós ouvimos ontem que a própria televisão, o responsável da Proteção Civil de Santiago Norte desmentiu categoricamente aquela situação. Portanto, estamos aqui a fazer referência a esta situação. Acho que não dignifica em nada. E não estamos a respeitar aqueles que estiveram na frente. Até colocaram a vida em risco para proteger os mais necessitados no momento. E dizer que o Primeiro-Ministro não andou bem, eu sinceramente volto a repetir. Não é porque estávamos naquela situação que eu não posso. São momentos difíceis e sensíveis, sim, mas decisões devem e são tomadas. E foi isso que ele fez. Dizer que as famílias não foram apoiadas. No momento, o Ministro da Agricultura, por exemplo, no dia seguinte, disse que vai se disponibilizar 35 mil contos. Não só para a área, mas também para apoiar as famílias. Então nada se fez. Eu acho que, do nosso ponto de vista, perante a situação vivida, que não é normal, perante uma tragédia, uma catástrofe, respondeu-se a tempo para minimizar, porque com a perda humana, nada justifica. Nada que se faz responde à dor e sofrimento das famílias. E aqui, tudo que se pode ser feito e que está a ser feito é apenas para minimizar e dar algum conforto às famílias. E, portanto, nós com responsabilidade, acho que não devemos estar aqui a atiçar mais lume para a fogueira. Deputada Carla Carvalho, considerações finais? Não, é só para dizer, antes dos finais, que os investimentos desde 2016, o colega aqui não apresentou nenhum investimento que foi feito, mas eu digo e repito que investimentos têm sido descontinuados nessa questão. E Serra Malagueta é um exemplo, com a questão dos guardas florestais. Então, e é preciso, não é, neste momento, garantir um outro aspecto, apoio psicológico aos familiares e aos acidentados. É preciso, é só ouvir a comunicação social e ler os relatos dos familiares nas redes sociais para ver que não estão a ser cumpridas esse mínimo. E mais, é preciso responsabilidade e comprometimento com Cabo Verde. As pessoas merecem respeito e consideração e o governo tem que se apressar a apresentar um plano de ação para aquisição, no caso, num lote mínimo de equipamentos, porque a proteção civil ficou a nu as fragilidades da proteção civil. Então, e nós pensamos que é preciso transmitir segurança para o futuro, porque os cabo-verdianos sentiram-se desprotegidos. A comunidade de Serra Malagueta, de Santa Catarina e de Tarrafal sentiu-se desprotegida. É preciso transmitir essa segurança. E nós queremos fechar, não é, prestando mais uma vez a nossa solidariedade
aos municípios envolvidos nesta tragédia, aos familiares das vítimas, não é? Aos familiares do técnico do parque, aos familiares dos militares e toda a comunidade de Serra Malagueta, não é? Para dizer que nós vamos continuar aqui e nós não vamos deixar este assunto morrer e pedir responsabilidades, porque os familiares e Cabo Verde merece sentir-se mais seguro na sua própria terra. Muito obrigado, deputada Carla Carvalho. António Monteiro, vamos às considerações finais. Bem, Jefferson, dizer que na realidade nós estamos perante uma situação muito complexa, de muita dor, e o que nós temos enquanto políticos, enquanto, de uma forma geral, a sociedade civil cabo-verdiana, nós temos é que procurar tirar as lições mais importantes destes momentos, para podermos corrigir os erros existentes e evitarmos que no futuro tenhamos situações do tipo a acontecer. Aqui nós consideramos que o governo deve criar todas as condições para que realmente as famílias, durante estes momentos que vão ser infelizmente longos, de muita dor, possam ter um apoio sentimental, um apoio psicológico que lhes permita tranquilizar-se um pouco mais e também fazer com que o próprio serviço militar seja debatido com a profundidade necessária para vermos se haverá espaço ou não para um serviço não obrigatório, um serviço voluntário e, portanto, não termos situações que muitas vezes se diz que os militares são aqueles que as famílias são mais pobres e que os outros não vão, como há dias num debate, num programa de rádio, nós acabamos por ver. Entendemos. O militar obrigatório também é um tema que de certeza dará mote para um outro debate. Sim, eu penso que sim, e acho que nós devemos discutir isso. Se bem que nós entendemos, nós, eu cito, pelo menos eu pessoalmente entendo que o país, por enquanto, deve manter esta posição, porque nós não temos os recursos necessários para ter uma força militar altamente profissionalizada, com todos os equipamentos necessários. Portanto, cada um de nós que possa dar o seu contributo a bem do país, acho que o governo, ou melhor, o governo deve agir nesse sentido, mas devemos todos ser tratados no mesmo patamar e não haver aqui diferenciação. Se fizermos isso, penso que estaremos a dar um bom contributo, mas isso é matéria para um outro debate que, por enquanto, aqui não é chamado. Portanto, espero que o governo tenha toda a capacidade para ajudar as famílias a minimizarem esta situação e terminaria pedindo a Deus para dar às famílias que perderam os seus entes queridos mais força para poderem ultrapassar este momento e as famílias que também tiveram os seus soldados, os seus filhos no acidente e que estão no hospital, para que tenham uma breve recuperação e para que não sejam esquecidos, como infelizmente às vezes nós esquecemos, porque quando não se morre, pronto, são esquecidos. Penso que é preciso fazer esse alerta ao governo para que aqueles que precisarem do apoio possam tê-lo, mesmo para poderem ter a sua saúde garantida no futuro. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado António Monteiro. Também gostaríamos de agradecer ao deputado Celso Ribeiro, à deputada Carla Carvalho e também ao deputado António Monteiro. Fica por aqui esta edição do Em Debate. Lançamos hoje uma breve reflexão com os representantes dos partidos com assento parlamentar sobre as repercussões do incêndio da Serra Malagueta. Às famílias enlutadas, as nossas sentidas condolências. A todos os cabo-verdianos, uma Santa Páscoa.